campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Sejam bem-vindos à leitura do livro Meditações Diárias com Emmanuel, recebido através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estaremos lendo hoje aqui no YouTube, no canal da nossa casa, o Grupo Espírita Francisco Xavier, o texto que tem por título Itens da Irritação. Enquanto o clima de serenidade, consideremos que a irritação não é um recurso de auxílio, sejam quais sejam as circunstâncias. Vejam bem, o que é um item de auxílio? Aquilo que nos ajudam a resolver o problema, aquilo que nos ajudam a melhor compreensão do problema ou da situação que se coloca à nossa frente. A irritação tem uma particularidade. Ela, de certa forma, é algo negativo. E já fica claro que é um recurso que a gente pode usar. Não sabemos ainda as causas dessa irritação, mas à medida em que nós nos encontramos na situação de irritado, houve um gatilho, houve uma emoção que acionou esse comportamento. Agora, esse comportamento ele pode ser encarado como um tipo de uma aceitação, que não é o caso, uma compreensão, que não é o caso, e essa situação teve em nós um estímulo que nos deixou irritados. E essa irritação pode nos levar em diversas direções. Vamos ver então no transcorrer do texto que Emmanuel nos traz. O primeiro prejuízo que a interferência mental nos impõe é aquele de nos afastarmos a confiança dos outros. A cólera é sempre o sinal de doença ou fraqueza. Então, no primeiro juízo, a intemperança, a falta de paciência, a falta de uma série de coisas, né? Nossa intemperança é uma intolerância em si mental. Ela simplesmente nos afasta dos outros, ela tem esse dom de nos afastar do grupo onde nós estamos, fazendo com que a gente se isole. E quando ela passa para um nível mais grave, que é da cólera, isso aí já nos traz um outro sinal. Emmanuel diz que sempre é sinal de doença, que tem algo que está doente, ou então de fraqueza. Pois bem, vamos adiante. As manifestações de violência podem estabelecer o regime do medo ao redor de nós, mas não mudam o íntimo da pessoa. Então, sempre que nós sofremos ou assistimos à manifestação de violência, ela pode gerar medo em quem se destina àquela violência, como pode gerar medo em nós ou ao redor de nós, mas isso não vai fazer com que o meu íntimo mude e nem com que o íntimo do agressor mude. São situações bem diversas e bem afastadas uma da outra. Aí o personagem da agressão, que é um, a vítima, que é outro, e quem assiste também, que é uma outra maneira de se perceber a mesma situação. E nenhuma dessas, a violência em si, a princípio, vai causar mudanças no íntimo, pode causar medo no primeiro momento. Pois bem, sempre que nos encolerizamos, complicamos os problemas que nos preocupam ao invés de resolver. Aí já a coisa começa a se agravar, né? Eu ainda estou com medo, eu não resolvi o problema, mas agora quando eu me enfureço, eu me encolerizo, em vez de eu resolver o problema, eu vou agravá-lo ainda mais. O azedume que venhamos a exteriorizar é invariavelmente a causa de numerosas perturbações para os entes queridos que pretendem ajudar ou defender. Então aí eu já estou... o azedume é uma reação minha que eu vou exteriorizar. E à medida que eu direciono meu azedume para as pessoas que querem ajudar na volta, sejam
as pessoas que eu amo, seja os amigos, seja os conhecidos em redor e que querem me defender, isso de alguma forma vai causar perturbações também neles. Então, e todos esses itens que nós falamos são itens que se originam onde? Lá na irritação. Caindo em fúria, já não é mais cólera, agora já gravou um pouquinho mais, agora é fúria. Adiamos comumente o apoio mais substancial daqueles companheiros que se propõem a ajudar-nos no auxílio. A cólera é quase sempre a tomada de ligação para tramas obsessivas, das quais não nos será fácil a liberação precisa. Então, à medida que eu estou encolerizado, à medida que eu estou furioso, eu estou com a janela aberta para a entrada de qualquer tipo de obsessão. Ali é o gatilho, ali é a janela por onde as sombras vão agir no sentido de tentar nos derrubar, fazer com que a gente pare a caminhada e não evolua, não compreenda algumas coisas. A aspereza no trato pessoal cria ressentimento, e o ressentimento é sempre fator de enfermidade e desequilíbrio, com certeza. O que é o ressentimento? Às vezes a pessoa que nos causou ou nos direcionou uma atitude violenta, passado aquele momento, passada a cólera, passada a fúria, passado o mau humor, qualquer emoção que ela tenha exteriorizado, ela não passou daquilo ali, mais um sentimento dela, ela vai seguir a vida dela, vai te esquecer, não vai nem lembrar. E é muito comum isso. Agora, nós que fomos a vítima, nós vamos, cada vez que olhamos para a carinha do sujeito lá, nós vamos ressentir a situação original. E vamos ressentir, porque ter uma atitude violenta é uma escolha de quem fez isso em nossa direção. E nós podemos perdoar e esquecer aquilo. E nós nos livramos do nosso problema. Quem fica com o débito é o agressor. Nós não vamos carregar essa carga desnecessária dele. Mas à medida em que eu ressinto e ele esquece, eu resolvo carregar aquela carga desnecessária. Vejam bem. Então, em qualquer assunto de apaziguamento e aprendizado, trabalho, influências, aquisição ou simpatia, irritar-se contra alguém ou contra alguma coisa será sempre um retrocesso inevitável de perder. Então, sempre que nós estivermos irritados, nós estamos retrocedendo. Estamos voltando atrás, não estamos evoluindo, não estamos nos aprimorando, estamos tendo escolhas em retornar à nossa primitividade, que é uma coisa negativa. Então vejam bem, vamos meditar sobre isso. Até a nossa próxima leitura. Fiquem com Deus, fiquem em paz e um abraço em todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site